Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa tecnologia que está simplesmente em todo lugar. No nosso bolso, nos nossos ouvidos, no carro. O Bluetooth. E as fontes que a gente separou para hoje são uma mistura bem interessante. Sim, temos desde artigos técnicos super densos sobre vulnerabilidades de segurança, até uma análise das diferenças entre o Bluetooth clássico e o de baixa energia. E tem também a documentação oficial do novo Bluetooth 6.0. E a minha parte favorita, A minha também. uma discussão no Reddit que é um verdadeiro desabafo coletivo sobre as frustrações que todo mundo tem. Exato. E essa mistura é perfeita porque a história do Bluetooth é cheia de contradições, né? Ele foi criado para unir, para simplificar, mas, nossa, quantas vezes ele não nos deixa mais frustrados do que um cabo faria? Totalmente. A análise de hoje vai tentar conectar os pontos, ligar esses riscos de segurança que a maioria de nós ignora, Aham. com as queixas de qualidade de áudio que todo mundo já teve e, claro, com a evolução técnica que está sempre correndo atrás para consertar esses problemas. A grande questão que fica é: será que o Bluetooth está tentando ser coisas demais ao mesmo tempo? Substituir fios, ser uma rede de baixa energia e agora até um sistema de localização de alta precisão? É isso. Vamos ver como essa ambição toda explica tanto os maiores sucessos quanto as falhas mais irritantes da tecnologia. Então vamos começar pelo começo. E o começo já é uma história bem curiosa. A do nome, né? Exato. O nome Bluetooth foi inspirado num rei viking do século X, Harald Gormson, apelido Dente Azul. Que ficou famoso por unir as tribos da Dinamarca e da Noruega. Isso. A ideia na época era que a tecnologia ia unir as indústrias de PC e de celular da mesma forma. E o logotipo são as iniciais dele em runas, né? O mais engraçado é que era para ser só um nome de código temporário, mas acabou pegando. Pegou total. Só que essa tecnologia tão unificadora tem um lado bem sombrio. Temos uma fonte aqui que lista nada menos que 22 ataques comuns de Bluetooth. 22. A lista é enorme. E o que assusta não é nem só o número, é a criatividade dos ataques. Muitos deles exploram a fase mais vulnerável da conexão, que é, O emparelhamento. exatamente, aquele primeiro oi. Certo, vamos passar por alguns. O primeiro, Blue Checking, parece ser o mais simples de todos. É basicamente Spam. É o spam do Bluetooth. Envio de mensagens, fotos, o que for, para dispositivos próximos. A fonte diz que é comum em aeroportos, cafés. Parece mais um incômodo do que um perigo real, né? Na superfície, sim. Mas pensa nisso como a primeira batida na porta. O invasor está só testando para ver se alguém atende. Ah, entendi. Se um usuário mais desatento aceita um arquivo ou clica num link que chegou por bluejacking, ele pode, sem querer, abrir a porta para algo muito pior. É por engenharia social. Faz sentido. E o próximo da lista é o Blue Snarfing. O nome já é bem mais sinistro. Aqui a coisa fica séria. O artigo diz que um invasor pode se conectar a um celular e simplesmente roubar dados. Lista de contatos, calendário, e-mails. Exatamente. O Blue Snarfing explora falhas num protocolo antigo de transferência de arquivos, o OBEX. Em aparelhos mais velhos ou mal configurados, era possível entrar e copiar arquivos sem que o dono nem percebesse. É um batedor de carteira digital. Perfeito, é isso. Mas o que realmente me deixou de cabelo em pé foi o Blue Bugging. Isso aqui parece roteiro de filme de espionagem. Esse é o mais assustador da lista. O artigo diz que o invasor pode assumir o controle total do celular. É isso mesmo? Fazer chamadas, ler mensagens, como se fosse o dono. Sim, o Blue Bugging cria uma porta dos fundos no dispositivo, usando o que a fonte chama de conjunto de comandos AT. Comandos AT. Para quem não conhece, é a linguagem interna que modems antigos usavam para discar, sabe? É uma linguagem de controle de baixo nível. Com acesso a isso, o invasor pode basicamente dar ordens para o celular e o celular obedece, achando que o comando é legítimo. Que loucura! Então, enquanto eu acho que meu celular está seguro no bolso, alguém do outro lado da rua pode estar ouvindo minhas chamadas? Ou enviando mensagens no seu nome. E a lista ainda continua com os ataques de negação de serviço,
tipo o tal do BluesMac. Ah, o BluesMac! É a versão Bluetooth do clássico ping da morte da internet antiga. A ideia é a mesma. Inundar o dispositivo com dados até ele travar. Exato. O objetivo não é roubar, é só inutilizar o aparelho de alguém. Diante de tudo isso, a fonte lista algumas formas de se proteger. As dicas parecem bom senso digital, né? Sim. Usar pins longos e aleatórios, deixar o dispositivo não detectável quando não estiver usando, desconfiar de pedidos de conexão estranhos. E manter o software atualizado, claro. Isso. Mas, sejamos honestos, com que frequência as pessoas atualizam o firmware do fone de ouvido? Quase nunca. É aí que mora o perigo. A gente protege o celular, mas o elo mais fraco da corrente é muitas vezes aquele dispositivo baratinho que a gente conecta a ele. E são essas falhas que ficam abertas por anos. E essas vulnerabilidades são uma coisa. Mas para a maioria das pessoas, os problemas do Bluetooth são muito mais diários. O que nos leva àquela discussão no Reddit. Ah, sim. É um retrato perfeito da frustração coletiva. E a queixa número 1, de longe, é a qualidade péssima do áudio quando o microfone está ativo. O famoso modo chamada. Um clássico. Um usuário lá descreveu perfeitamente. O som fica abafado, mono, parece que estou ouvindo rádio AM. Exato. E o mais interessante, que a discussão explica bem, é que isso não é um defeito, é um recurso. Peraí, como assim um recurso? Ninguém projetaria isso de propósito. É que a gente está falando de um fantasma da tecnologia do passado. Isso vem do antigo perfil Mãos Livres, lá do início dos anos 2000. Nossa, muito antigo. Muito. Naquela época, a prioridade era só fazer uma chamada de voz funcionar, com um mínimo de energia. Então criaram esse perfil que usa um codec de áudio de baixíssima qualidade, mono, só para voz. O problema é que esse perfil sobrevive até hoje. Então, quando qualquer aplicativo ativa o microfone do meu fone, Seja por uma chamada, um jogo, uma gravação de áudio. o sistema pensa, é uma chamada e joga a qualidade do som lá para baixo. Exatamente. Rebaixa todo o áudio para esse modo pré-histórico. Isso explica o comentário de um cara que disse: eu sei que vou receber uma ligação um segundo antes, porque a música que eu tô ouvindo de repente ficou horrível. Eu odeio isso. É um alerta que ninguém pediu, né? E o pior é quando ele fica travado nesse modo mesmo depois que a chamada acaba. Nossa, sim. A boa notícia é que a solução para isso já existe. Vários usuários mais técnicos lá na discussão apontaram para o Bluetooth 5.2, que trouxe o LE áudio. Com o novo codec, o LC3. Isso. Ele foi projetado especificamente para permitir áudio estéreo de alta qualidade e o microfone ao mesmo tempo. O problema é a adoção. Não adianta só o seu fone novo ter suporte. O celular ou o computador também precisam ter. E essa transição, como sempre, é lenta. Outra reclamação gigante no tópico, especialmente entre os gamers, é a latência, o atraso. Ah, sim. Um usuário falou que até fones caríssimos podem ter um atraso de 150 milissegundos. Num jogo, isso é a diferença entre a vida e a morte, virtualmente falando. Em jogos, 150 milissegundos é uma eternidade. É a diferença entre você ser o herói e ver a tela de game over antes de entender o que aconteceu. O áudio com fio é quase instantâneo. Sim, ele vai direto para um conversor, o sem-fio precisa ser comprimido no celular, enviado pelo ar, recebido pelo fone e depois descomprimido. Cada etapa adiciona milissegundos preciosos de atraso. Mas aqui também tem esperança. As fontes falam de codecs como o aptX Low Latency e o mesmo codec LC3 do LI Áudio. Que melhora as chamadas, também promete latências bem mais baixas, na casa de 7,5 milissegundos. Um usuário no Reddit fez a conta. Um jogo a 144 quadros por segundo tem um intervalo de 6,94 milissegundos entre cada quadro. Ou seja, um atraso de 7,5 ms seria praticamente imperceptível para a maioria das pessoas. Exato. O que nos mostra um padrão claro aqui. A maioria das frustrações não são problemas da tecnologia de hoje, mas sim heranças de versões antigas que a gente ainda é forçado a usar por compatibilidade. O que nos leva à grande divisão no mundo Bluetooth. A divisão entre o Bluetooth clássico e o Bluetooth de baixo consumo de energia, o BLE.
Eu confesso que, para mim, Bluetooth era uma coisa só, mas os artigos da Esúrio que a gente leu deixam claro que são dois mundos bem diferentes. Pensa no Bluetooth clássico como um velocista. Ele foi feito para transferir um fluxo grande e contínuo de dados. Música para os fones, um arquivo. Isso. Para fazer isso, ele precisa de uma conexão sempre ativa, o que gasta muita energia. Ele corre rápido, mas se cansa logo. E o BLE, que chegou na versão 4.0, seria o maratonista. Perfeito. Ele foi feito para dispositivos que não precisam de velocidade, mas de resistência, pulseiras fitness, sensores de temperatura, fechaduras. Coisas que só precisam mandar um pacotinho de dados de vez em quando. Exato. Aqui está sua frequência cardíaca, a porta foi trancada, e o resto do tempo ele passa dormindo para economizar bateria. O clássico esgota uma bateria em horas. O BLE pode fazer uma pilha tipo moeda durar meses ou até anos. E é aqui que a história fica interessante. Por muito tempo, cada um ficou no seu quadrado. Clássico para áudio, BLE para a internet das coisas. Mas o artigo diz que o BLE evoluiu tanto que agora ele consegue fazer tudo que o clássico fazia. E melhor. E, na maioria das vezes, melhor. Então, peraí. Se o Bluetooth é mais eficiente, mais flexível e agora até suporta áudio de alta qualidade com o L-Áudio, por que a gente ainda usa o clássico? Parece obsoleto? A resposta, em uma palavra, é legado. Inércia. Ah, claro. Um aparelho que só fala BLE não consegue conversar com um que só fala clássico. Pense em todos os carros, teclados, fones antigos que ainda existem. Para não deixar tudo isso para trás. Nossos celulares e notebooks são dual mode, falam as duas línguas. Mas todo o desenvolvimento novo, toda a inovação está acontecendo do lado do BLE. A IB Research prevê que até 2026, 95% dos aparelhos Bluetooth já vão incluir o LE. O clássico está virando uma língua morta. Basicamente. E tem outras diferenças. A topologia, por exemplo. O clássico usa o que eles chamam de Piconet. O que é isso? Uma Piconet é uma rede pessoal pequena. Você tem um aparelho mestre, tipo seu celular, e ele se conecta a até 7 aparelhos escravos. Fone, teclado, relógio. Uma estrutura de estrela com um celular no centro. Isso. Já o BLE é muito mais flexível, mais anárquico. Ele pode fazer essa conexão ponto a ponto, mas também pode fazer broadcast. Que é um aparelho gritando uma informação para quem quiser ouvir, como os beacons em lojas, sabe? Sim. E, o mais importante, ele suporta redes em malha, o mesh. Dezenas, centenas de aparelhos conversando entre si, retransmitindo mensagens. Isso é a base da automação residencial. O clássico nunca poderia fazer isso. Fica bem claro que o futuro é BLE. O que nos leva direto para o que vem por aí, o Bluetooth 6.0. E ele é todo construído sobre as fundações do BLE. A grande estrela do show parece ser um recurso chamado Channel Sounding, sondagem de canal. Sim, e essa é uma resposta direta a uma necessidade crescente por localização precisa e principalmente segura. Até hoje, para saber a distância, um aparelho usava uma métrica chamada RSSI. Que é a força do sinal. Exato. O que parece lógico. Quanto mais alto o som, mais perto a pessoa tá, né? Certo. Mas pensa nas falhas. Se tiver uma parede no meio, o som fica mais fraco, e você acha que a pessoa está mais longe. Se alguém usar um megafone, você acha que está do seu lado. Entendi. O RSSI é impreciso e fácil de enganar. Exatamente. O invasor pode usar um amplificador de sinal para enganar um sistema e fazê-lo pensar que ele está mais perto. Um desastre para chaves digitais de carro, por exemplo. E como o Channel Sounding resolve isso? A documentação fala de umas coisas complicadas? A melhor analogia é a brincadeira de Marco Polo. O RSSI é tentar adivinhar a distância só pelo volume do polo. Pode enganar? O Channel Sounding é diferente. Um aparelho grita Marco e o outro responde Polo. Ao medir com precisão o tempo que esse sinal levou para ir e voltar, e analisar as mudanças na onda de rádio, é possível calcular a distância com uma precisão incrível. De até 10 centímetros. E o mais importante, é quase impossível de falsificar. Não dá para enganar a velocidade da luz.
Uau, 10 centímetros de precisão. As aplicações são gigantescas. Chaves de carro que só funcionam quando você está do lado do carro. Redes Find My que te levariam exatamente até o seu fone perdido debaixo do sofá. Perfeito. E as outras melhorias no 6.0 são mais sutis, mas importantes para a eficiência. Tem o Decision Based Advertising Filtering, Que ensina os aparelhos a serem melhores ouvintes, a ignorar conversas irrelevantes para economizar bateria. isso, e o Monitoring Advertisers, que permite que um aparelho saiba se outro está por perto de forma mais inteligente, sem precisar ficar trocando pacotes de dados o tempo todo. É como olhar para a sala e ver que seu amigo ainda está lá, em vez de gritar o nome dele a cada 30 segundos. E falando em gritar, para quem quiser ouvir, uma das aplicações mais empolgantes do Lé Áudio é o AuraCast. Ah, sim. As fontes descrevem como uma estação de rádio pessoal. Um aparelho transmitindo áudio para um número ilimitado de fones ao mesmo tempo, sem precisar emparelhar. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê uma tecnologia que está saindo do pessoal um para um e indo para o público um para muitos. As implicações são enormes. Você está na academia e, em vez de tentar ler os lábios na TV, você sintoniza o áudio daquele canal nos seus próprios fones. Ou no aeroporto, ouvindo os anúncios do seu portão de embarque direto no seu ouvido sem o barulho todo. Ou numa palestra internacional onde você poderia escolher receber a tradução em português enquanto outra pessoa recebe em espanhol, tudo da mesma fonte. É uma mudança de paradigma. Sem dúvida. E isso fecha bem a nossa jornada de hoje, né? O Bluetooth começou com uma promessa simples, de cortar os fios. Passou por um campo minado, de problemas de segurança, de frustrações de usuários, e está se reinventando como a espinha dorsal de baixo consumo para um mundo conectado. Vimos a jornada desde um nome de um rei viking até uma tecnologia que está redefinindo nossa interação com o mundo físico. Mas aquela tensão central que a gente falou no início, Ela permanece. O eterno equilíbrio entre segurança, consumo de energia, velocidade e facilidade de uso. cada nova versão é uma tentativa de otimizar essa equação. Exato. De consertar os erros do passado enquanto abre portas para o futuro. O Lé Áudio conserta as chamadas terríveis. O Channel Sounding conserta a localização insegura. É um ciclo. E isso nos deixa com uma reflexão final. O Channel Sounding do Bluetooth 6.0 promete uma localização com precisão de centímetros. A documentação promove isso para coisas ótimas, como chaves seguras, encontrar objetos perdidos. Mas à medida que essa capacidade de mapear o espaço físico com altíssima fidelidade se torna padrão em todos os nossos aparelhos, que novas aplicações, tanto as benéficas quanto as potencialmente intrusivas, podem surgir quando a fronteira entre nosso espaço digital e físico se torna tão precisa e permanentemente rastreável?